Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal Ensinando Matemática, canal do professor Josmário Baixo. Estou aqui com mais uma resolução aqui de 10 questões da banca CPCom. Então você que vai fazer o concurso aí de Areia da Paraíba, certo? Na Paraíba, na Prefeitura de Areia. Aqui no meu canal tem uma playlist dedicada a essa banca CPCom. Estamos na reta final, então maratona esses vídeos. Estuda, se dedica que com certeza uma vaga é sua. Então vamos lá para 10 questões de nível fundamental, certo? Matemática nível fundamental. Antes de eu começar a resolver, quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar aquele like, que fortalece muito, compartilhar esse vídeo com quem vai fazer a prova aí, estudar, comentar se você gostou das resoluções aqui, se você faria alguma questão de uma forma diferente, e vamos para as questões. Vamos lá, 10 questões de matemática. Questão número 1. Um casal vai fazer a feira de frutas e compra 2 dúzias de bananas a R$ 8,00. Uma dúzia de laranjas a 5, 2 kg de mamão a 6 e 1 kg de manga a 5, certo? Qual o valor a ser pago pela compra? Veja, quando eu digo aqui ó, que ele compra 2 dúzias a 8, não quer dizer que uma dúzia é R$ 8,00, certo? Essa questão aqui ela fica bem aberta, mas para especificar que uma dúzia seria R$ 8,00, teria que vir dito assim. 2 dúzias de banana a R$ 8,00 a dúzia, certo? Como está dizendo que é as 2 dúzias, então as 2 dúzias eu paguei 8. Então quero saber o total, é só eu somar, né? Eu vou somar aqui o 8, mais uma dúzia de laranja que é 5, mais 2 kg de mamão que custou R$ 6,00, mais 1 kg de manga que custou 5. Então é só você somar isso aqui, ó. Primeiro eu vou somar esses caras, ó. 5 mais 5 dá 10. E agora eu somo aqui, ó. 8 mais 6 dá 14. Então, eu vou somar 14 mais 10. Quanto é que dá 14 mais 10? 14 mais 10 dá 24. Então, ele pagou pela compra R$ 24,00. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Ó. Em uma granja são vendidos 18 dúzias de ovos de capoeira e 330 ovos de galinha de granja. Então, qual a quantidade de ovos vendidos na granja em um único dia? Então, veja só. Em um dia, 18 dúzias, né? Você tem que lembrar que uma dúzia custa 12. Custa 12 não, são 12. Então, se eu quero saber quantas são 18 dúzias, eu vou multiplicar 18 por 2, certo? Aí não invento dificuldade, querendo um método mais rápido, não. Faça isso aqui rapidinho, ó. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, como que subiu? 3. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui, ó, dá 6. 3 mais 8 dá 11. Coloco 1, vai 1. 1 mais 1, 2. Então são 216 ovos de capoeira, que é a famosa galinha caipira. Eu vou pegar esses 216 e vou somar com quem? Com 330. Beleza? Então veja só, 0 mais 6 dá 6, 1 mais 3 dá 4, 3 mais 2 dá 5. Então são quantos ovos? São 546 ovos. Você vem aqui e marca a alternativa C. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Ó. Considere uma sala de aula composta por 60 alunos, entre meninos e meninas. Então os 60 são meninos e meninas. Se apenas 2/3 corresponde ao número de meninos, qual é o número de meninas dessa sala? Então tem dois modos de você fazer isso aqui, certo? Você pode deixar direto o número de meninas, ou então você pode deixar o número de meninos, que são 2/3, e subtrair de 60, que você vai achar a quantidade de meninas. Eu vou fazer dos dois modos aqui para vocês. Ó. Se eu calcular 2/3 de 60, lembrando que aqui no meu canal tem uma videoaula falando sobre fração, certo? Dessa aplicação de fração, estou achando uma porcentagem de uma quantidade, certo? Uma fração de uma quantidade, na verdade. Então, a gente utiliza isso aí. Então, 2/3 de 60, vou ver quanto é. Ó. Esse 3, você divide aqui, esse 60 por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, ficou 2 vezes 20. Quanto é que é 2 vezes 20? 2 vezes 20 são 40. Então, são 40 o quê? Meninos, certo? Se são 40 meninos e o total é 60, então a quantidade de meninas é 60 menos 40, certo? Que dá 20. Então eu tenho 20 meninas. A gente já marcava a alternativa B.
O outro modo de você fazer isso aqui, já achando direto, é você lembrando da porcentagem, ó, da fração, na verdade. Se 2/3 corresponde à quantidade de meninos, então 1/3, que é o que falta para completar uma unidade, 1/3 corresponde à quantidade de meninas. Então, se eu calcular 1/3 de 60, eu vou encontrar direto a quantidade de meninas. Ó. Simplifico esse 3 e esse 60, vai ficar 1 vezes 20. 1 vezes 20 a gente sabe que dá 20. Então, dessa forma, eu também encontrava direto a quantidade de meninas. Também deu 20. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Diz o seguinte, ó. O dono de uma quitanda adora matemática. Certo dia, ele falou a um cliente que ele comprou frutas. Que o valor da conta em reais era igual a 3/4 do MMC de 4,7. Então, o valor pago pelo cliente foi. Então, a única coisa que você tem que saber aqui, de diferente do que a gente viu das questões anteriores, é como calcular um MMC, certo? E essa questão ela foi muito boa. Se eu quero com o concorrente, né? Se eu quero calcular um MMC de 4,7, eu poderia fazer aquele esquema, né? Coloco o 4 aqui, o 7 aqui e vou dividir. Mas só o que é o MMC? Tem duas formas de você fazer, certo? Mas vamos para a definição direta aqui, ó. 4 e 7, eles são números primos entre si, certo? Números primos entre si quer dizer que só existe um divisor que divide eles aqui, que é o 1, certo? Então, quando a gente tem um 1 como único divisor, quer dizer que esses números são primos entre si. E o MMC de 2, 3 ou 4, 5 e infinitos números primos entre si é o produto deles. Então, o MMC de 4 e 7, como eles são primos entre si, é 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. Então, o MMC é 28. Então, o cara pagou 3/4 de 28. Só que para ficar mais fácil, eu não vou escrever o 28, porque eu sei que 28 é 4 vezes 7. Então, vai ser 3/4 de 4 vezes 7. Aí, por que você fez isso, professor? Porque eu tenho o 4 multiplicando e tenho um 4 dividindo. Já vai embora, certo? Então, vai sobrar apenas 3 vezes 7. Quanto é que é 3 vezes 7? 3 vezes 7 é 21. Certo? Então, a quantidade paga, né, a conta paga por ele foi R$21. Você vem aqui e marca a alternativa B, certo? Lembrando que você poderia colocar aqui 28, no lugar de 4 vezes 7, fazer 3 vezes 28 e depois dividir por 4 vai achar 21 do mesmo jeito. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Lembrando, números primos entre si, o MMC é o produto deles, certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5, ó. Em um campeonato de futebol iniciado no mês de agosto, o time Bola de Ouro só joga em datas que são representadas por números primos. Aí você tem que saber o que são os números primos. Lembrando que são números primos, são números que possuem apenas dois divisores, 1 e eles mesmos, certo? Sabendo que esse time jogou nos dias 2, 3, 5, 7 e 11, é correto afirmar que os próximos 3 jogos do time Bola de Ouro serão respectivamente nos dias. Então a única coisa que você tem que saber aqui, turma, é a sequência dos números primos. Ó. Começou ali 2, 3, 5, 7, 11. Quem é o próximo número primo depois de 11? O próximo número primo depois de 11 é o 13. Quem é o próximo número primo depois de 13? Quando vocês analisarem, quem só tem dois divisores depois de 13? É o 14? Não, não é o 14, é divide por 2, divide por 1, divide por ele mesmo, divide por 7. É o 15? Não. É o 16? Não, é o 17. O próximo número primo é o 17. E depois do 17, o próximo número primo é o 19. Então essas seriam as 3 datas em que o time Bola de Ouro iria jogar. A gente vai para as alternativas e encontra a alternativa C, certo? A única coisa que você tem que saber nessa questão é a sequência dos números primos. E é fácil você decorar isso aqui, certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Em uma loja, um cliente comprou uma camisa que custava R$60 e uma calça que custava 100. Quando foi efetuar o pagamento, o caixa disse que o cliente teria um desconto de 15% do valor total a ser pago. Então o valor pago pelo cliente foi. Então veja só. Quanto foi que ele iria pagar sem o desconto, né? Sem o desconto, o total seria só somar isso aqui, ó. 60 da camisa mais 100 da calça, né? Então ele iria pagar 160. Isso aqui, ó, corresponde a 100%, certo? Só que ele não teve um desconto de 15%. Quando eu tenho um desconto de 15%, eu abato na porcentagem aqui, ó. Então veja só.
Se antes eu iria pagar 100%, como eu tenho um desconto, então vou diminuir 15%. Vou diminuir 15%. Quando eu diminuo 100 menos 15, eu vou encontrar 85%. Então, o valor pago corresponde a 85%. Então, em vez de eu calcular 15, quanto é 15% de 160 e depois subtrair de 160, eu já calculo direto. Ó. Dá um desconto de 15%, é a mesma coisa que você comprar ou pagar ou obter, depende do problema, 85%. Então, em vez de eu calcular esse desconto para depois subtrair, eu já vou calcular direto. Então, vou calcular aqui quanto é 85%, lembrando que 85% é 85 sobre 100, de 160, certo? Eu acho mais tranquilo fazer assim. Então, veja só, esse zero vai embora com esse zero, ficou 85 vezes 16. Eu vou botar aqui 85 vezes 16 dividido por 10, certo? Eu não vou simplificar esse 10 porque quando eu faço 5 vezes 6 vai aparecer um zero aqui. A única coisa que você tem que fazer aqui agora é essa multiplicação, né? Então vamos embora aqui, ó. 85 vezes 16. Não invente dificuldade, faça direto o problema aqui, ó. 6 vezes 5, 30, coloca o 0, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3 que subiu, 51. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 8 dá 8. Somando aqui, ó, dá 0, dá 6, 5 mais 8 dá 13, certo? Deixa eu só botar esse 6 aqui. Dá 13. Então, esse produto aqui em cima dá 1.360. O professor pagou tudo isso? Não, né? Você ainda vai simplificar aqui, ó, esse 10 com esse 0. Então, no total, o valor pago após o desconto foi R$ 136. Então, você vem aqui e marca que a alternativa C, né? Essa prova saiu muita questão C. Lembrando que todas essas questões são questões de concurso anteriores, viu? Não tem forma melhor de você estudar para uma banca que você resolvendo as questões anteriores. Tranquilo? Lembrem-se disso aqui, ó. Isso aqui ajuda muito a gente não perder tempo. Vamos para a próxima questão. Questão de número 7, ó. João foi ao supermercado fazer compras para sua mãe. Ele pagou as compras com uma cédula de 100 e recebeu 42 de troco. Sua mãe disse que ele poderia ficar com 2/7 do troco para lanchar. Nesse caso, João recebeu de sua mãe o valor de... Então perceba que as questões da CPCOM sempre traz essa questão de você achar uma fração de uma quantidade. Então estudem fração bastante. Aqui no meu canal tem uma playlist de matemática básica, onde a última aula que a gente fez agora foi sobre fração. E lá a gente aborda como é que a gente trabalha essa fração de uma quantidade. Então veja só, o troco dele foi 42 e ele recebeu 2/7 de 42. Então eu quero saber quanto é que ele recebeu da mãe, certo? João recebeu da sua mãe o valor de... Então vamos calcular simples aqui, ó, 2/7 de, viram a multiplicação, 42. 2/7 de 42. Você pode multiplicar e depois dividir, ou você pode dividir e depois multiplicar. Eu vou logo dividir, ó. 42 dividido por 7 dá 6. Então vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Como a gente está falando de dinheiro, são 12 reais. Então aqui, João recebeu da sua mãe 12 reais. Questão que você tem que bater o olho e fazer rapidão para você não perder tempo, certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Ó. Sabendo que 1 quilo de pão custa R$ 9,00, quanto o cliente vai gastar se comprar 800 gramas de pães? Beleza? Então você pode fazer por uma regra de 3 essa questão aqui. Ó. Lembrando que 1 quilo, né? 1 quilo é igual a 1.000 gramas, certo? Ou então você pode fazer assim, ó. Não é 800 gramas? Eu sei que 800 gramas transformando para quilo, eu vou pegar 800, vou transformar 800 gramas em quilo. Ó. 800 e divido por 1.000, que corresponde 1.000 gramas, que corresponde a 1 quilo, certo? Simplifica esse zero com esse zero. Vai ficar 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 é 0,8, certo? 0,8 quilogramas. Como 1 quilo custa R$ 9,00, eu quero 0,8 kg, então eu vou fazer direto, pessoal, aqui. Eu vou pegar 0,8 e vou multiplicar por 9, certo? É desse jeito que o cara faz lá quando você vai no mercado fazer. Ele pega a grama e multiplica pelo valor do quilo, certo? Então, é só fazer aqui, ó. 8 vezes 9, 8 vezes 9 dá 72. Você coloca o 2 e vai 7. 8 vezes 0 dá 9 vezes 0 dá 0, 0 com 7 dá 2. Aí você coloca a vírgula aqui.
Ficou 7,2. 7,2 é a mesma coisa que 7, quando a gente está falando de dinheiro, de R$ 7,20. Beleza? Então, ele vai pagar por 800 gramas de pães R$ 7,20. Então, você vem aqui e marca a alternativa B, certo? Só aplicação direta do que a gente vê no nosso cotidiano. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Ó. Em uma competição de matemática, para alunos da primeira fase do ensino fundamental, foi pedido aos candidatos a soma dos divisores positivos de 9, a soma dos divisores positivos de 12, o MMC entre 9 e 12, o MDC entre 9 e 12. Os alunos que acertaram a questão devem ter encontrado como resposta, respectivamente, os valores. Então vamos lá. São questões que você dá para fazer, não precisa você sair dividindo, dá para fazer no olho aqui, só conversando, certo? Quem são os divisores de 9? Os divisores de 9 são o seguinte, ó. 1, 3 e o próprio 9, certo? Então, como eu quero a soma, eu vou fazer o quê? 1 mais 3 mais 9. Quando eu somar 1 mais 3 mais 9, isso aqui dá 13, certo? Então, a gente já tira uma alternativa, ó. A gente já tira a alternativa C. Agora, eu vou encontrar aqui, ó, os divisores de 12, certo? Quem são os divisores de 12? É só você sair dividindo. Ó. 1 é divisor de todo mundo. Acho que essa questão aqui, muita gente esqueceu esse 1. 1 é o divisor de todo mundo. Então, 1, 2, 3, 4, agora 6. Quando chega na metade, o próximo divisor é ele mesmo, certo? Vou só fazer aqui de uma forma para vocês encontrar os divisores, certo? Se eu quero os divisores, ó, primeiro divisor de 12 é quem? É 1. 12 dividido para 1 dá 12. Aí eu vou continuar dividindo. Ó. 12 dividido por 2? Divide. Quanto é que é 12 dividido por 2? Dá 6. 12 dividido por 3? Divide. Quanto é que é 12 dividido por 3? 4. 12 dividido por 4? Divide. Quanto é que é 4 dividido por 12? 12 dividido por 4 dá 3. Quando vocês chegarem, turma, nisso aqui, ó, que esses números se cruzarem, aí você começa a repetir aqui, ó. Os próximos divisores são os caras que vêm depois do número aqui. Ó. Quem foi que apareceu? 4. Então, os outros divisores são esses caras aqui. Ó. O 6 e o 12. O 12 tem poucos divisores, mas você pensar num número que tem muitos divisores, você não perde tempo, certo? Você já encontrou a metade, a outra metade está em cima aqui, certo? Então, aqui seria 2, né? Aqui seria 2 e aqui seria 1. Então, quem são os divisores? 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O cara quer o quê? Quer a soma desses divisores. Então, você vai fazer 1, você vai fazer 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 6, mais 12. Vou fazer assim, ó, 6 mais 4, 10, certo? Ó, 3 mais 12, 15. 1 mais 2, 3. Então, vou somar aqui, ó, 10 mais 15, 25. 25 mais 3, isso aqui dá 28. Vindo para as alternativas aqui, você já marcava a resposta. Qual a resposta certa? A resposta certa seria 28. Mas vamos fazer o resto aqui agora. Aí você vai encontrar o MMC entre 9 e 12. Para calcular o MMC entre 9 e 12, você faz aquele esqueminha lá. Ó. Coloca aqui e divide pelos números primos. Ó. 9 dividido por... Aí, como tem o 12 que é par, você tem que começar pelo 2. Ó. Repete o 9. 12 dividido por 2 dá 6. Como tem o 6 que é par, você repete o 9. 6 dividido por 2 dá 3. O próximo divisor aqui é 3, certo? 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 só divide por ele mesmo, que é prima, aqui dá 1. Agora, o produto é esses caras aqui, ó. O MMC, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. O MMC é 36. Dessa estrutura aqui, já dá para você encontrar o MDC. Como é que você vai encontrar o MDC dessa estrutura aqui? Você vai olhar para essa linha aqui, ó, para a linha, certo? O número que fez esses caras aqui não repetirem, ele entra no MDC. Como é que é isso, pessoal? Por exemplo, o 12, eu escrevi o 12 aqui? Não, escrevi o 6. O 9 eu escrevi aqui? Escrevi. Então, o 2 não faz parte do MDC. Esse 2 aqui, certo? Ó, 9, 6 e foi dividido por 12.
O 6 eu escrevi aqui embaixo? Não. Mas o 9 eu escrevi. Então, esse 2 não faz parte do MDC. O 3 aqui, ó. O 9 eu escrevi aqui? Não. Eu escrevi o 3. Esse 3 eu escrevi aqui? Não. Eu escrevi o 1. Então, esse 3, como ele dividiu todo mundo aqui ao mesmo tempo, ele faz parte do MDC. Aqui, ó. O 3 eu não escrevi, certo? O 3 eu escrevi o 1. Show de bola. O 1 eu não repeti, mas eu teria que repetir aqui. Como eu repeti ele novamente, então esse 3 aqui ele não faz parte do MDC. Então o MDC entre 9 e 12 é apenas 3. O máximo número que divide o 9 e o 12 ao mesmo tempo é o próprio 3. Então você já sabia das alternativas, né? Você vinha aqui e marcava a alternativa D. MMC 36, MDC 3. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Veja só, questãozinha que talvez desse mais trabalho aqui, ó. Aplicação direta de fração aplicada a uma quantidade. Questão 10. Por ter alcançado uma graça, uma mulher religiosa fez uma promessa de ir da cidade A até a cidade B, sendo que a distância entre essas cidades é de 650 km. A mulher partiu da cidade A, percorreu 1/5 dessa viagem de ônibus, depois percorreu 2/5 do percurso restante, depois percorreu de carro 2/5 do percurso restante. Posteriormente, ela percorreu de moto 3/4 do percurso restante. E, finalmente, o restante do trajeto ela fez a pé. Então, é correto afirmar que o percurso percorrido a pé pela mulher foi. Então, aplicação direta. Ó, a mulher está numa cidade, fez uma promessa de ir da cidade A para a cidade B, onde essa distância é de 650 km. Então, vamos lá. No primeiro momento, ela andou de quê? Ela andou de ônibus, né? Ela andou 1/5 dessa distância de ônibus. Então, quanto foi que ela andou de ônibus? Primeiro eu vou ver quanto é que é 1/5. Ó. Poderia fazer pelo complementar, né? Se eu sei que ela andou 1/5 de ônibus, então o que ela não andou de ônibus foi 4/5, certo? Já aplicaria direto. Mas aqui eu vou fazer assim, ó. 1/5 para ficar mais didático. 1/5 de 650, certo? Quanto é que é 1/5 de 650? Aí você tem que fazer a divisão. Vou fazer direto aqui, ó. 6 dividido para 5 dá 1, certo? Aí você baixa o 5. Aí fica... Não, vou fazer aqui para vocês, para não ficar tão abstrato, né? 650 dividido para 5, ó. Aqui dá 1, 1 vezes 5 dá 5. 5 para 6 falta 1, baixo o 5. 15 dividido para 5 dá 3. 5 vezes 3, 15. 15 para 15 falta nada. Você pega esse 0 e coloca aqui. Pega esse 0 e coloca aqui. Então dá 130. Então ela percorreu 130. Então quanto aqui falta para ela percorrer? Aí eu tenho que pegar aqui, ó. 650 menos 130. Quando você fizer essa diferença, ó, 50 menos 30 dá 20. 6 menos 1 dá 5. Então falta ela percorrer 520 km. Aí no segundo momento ela percorreu de carro. Percorreu quanto? 2/5 do restante, que a gente acabou de calcular. Quanto é que é o restante? 520. Então tem que calcular 2/5 de 520. Primeiro eu vou multiplicar por 2. Aí eu vou dividir aqui, ó. 520 dividido por 5. É fácil, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 5 para 5 nada. Baixo 2. Assim que baixar o 2 eu tenho que dividir. 2 dividido para 5 dá 0. Você acrescenta o 0 aqui. 0 vezes 5 dá 0. 0 para 2 fica o próprio 2. Por isso que quando você baixa o número, que esse número formado aqui não deu para dividir, você acrescenta um 0 aqui, certo? Lembrando que esse 0 não é este. Esse 0 eu vou acrescentar ele agora, esse 0 aqui, ó. Você pega esse 0, baixa aqui, ó. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, nada. Muita gente iria errar essa divisão aqui, eu tenho certeza. Então vai ser 2 vezes 104. Quanto é que dá 2 vezes 104? Dá 208. Então, se ela percorreu 208, quanto é que falta? Eu vou pegar aqui, ó, 520 menos 208, certo? Menos 208, deixa eu apagar aqui. Aí vamos lá. Ó, 20 menos 8 dá 12. 5 menos 3, 5 menos 2 dá 3. Então ainda falta ela percorrer 312 quilômetros. Aí na segunda etapa aqui, ela percorreu 3/4 de moto. Então 3/4 de quanto? Do restante ali, ó, 312.
Então, vou multiplicar por 3, mas vou multiplicar o resultado dessa divisão. 312 dividido por 4. 31 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 31, falta 3. Baixo 2. 32. 32 dividido para 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 para 32, nada. Então vai ser 3 vezes 78. Quanto é que dá isso aqui, ó? 3 vezes 8, 24. Coloca o 4, vai 2. 3 vezes 7, 21. 21 com 2 que subiu, 23, certo? Então, 23. Se foi 23 e faltava 312, depois de ela ter andado de ônibus, de carro e de moto, ela foi a pé. Esse restante aqui vai ser o percurso a pé. Então, vai ser 312 menos 234. Como é que a gente vai fazer, ó? Pega um emprestado aqui, fica 12, menos 4 dá 8. Já dava para marcar? Não, né? 8, aqui ficou 0, vai ficar 0 menos 3, não dá para fazer. Pega emprestado, aqui fica 10, aqui fica 2. 10 menos 3 dá 7. 2 menos 2 dá nada. Então ficou 78 quilômetros para ela caminhar, para ela pagar essa graça que ela alcançou, ok? Então ela andou um bocado de km aí, viu? Bom, turma, chegamos ao final de mais 10 questões. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, estamos na reta final. Um abraço. Vamos para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e até a próxima questão. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.